A palavra Josué no hebraico é Yeshua. Yeshua no grego é Jesus. Os nomes são o mesmo. Josué em hebraico e Jesus em grego significa o Senhor é a salvação. Glória a Deus. E esse nome é exatamente porque Josué é um tipo de Cristo. Porque Josué levou o povo à terra prometida e Cristo nos levou à presença do Pai. Ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse livro maravilhoso fala então do final, não é? De uma história linda de Moisés, que termina no capítulo 34 e começa agora o capítulo 1, algumas verdades. A primeira verdade desse texto é que há uma continuação. O versículo 1 diz: sucedeu depois, ou seja, sucedeu depois da morte de Moisés. Quando a Bíblia começa dizendo sucedeu depois, é porque há algo antes. Então, o livro é uma continuação desse personagem que começa Josué aqui, mas na verdade ele não começa aqui. Josué, ele aparece lá em Êxodo, em vários textos, ele aparece sempre junto com Moisés, né? A primeira vez que ele aparece é quando Moisés diz: Josué, você vai pelejar com os amalequitas, e eu vou subir no cume do monte, eu vou ficar com os dois braços estendidos, e enquanto eu estiver com o braço estendido diante do Pai, você vai estar vencendo. E a Bíblia diz que quando Moisés abaixava os braços, eles iam perdendo a guerra, e quando Moisés levantava os braços, eles iam vencendo a guerra. E quando Moisés estava cansado, Arão e Hur foram até Moisés e o ajudaram a estar com os braços levantados. Enquanto nós tivermos intercessores orando por nós, nós estamos vencendo as guerras espirituais. Esse jovem, não é? Ele vai ser um jovem que vai estar sempre pertinho de Moisés, lá no Monte Sinai, ao pé do monte, né? Ele não subiu com Moisés no Sinai, mas ele ficou ao pé do monte. Quando Moisés retornou, ele estava sempre na tenda. Êxodo 33:11 nos diz que ele estava sempre na tenda. Êxodo 33:11, o texto diz: o moço Josué, né? O final, a metade do versículo para baixo, o moço Josué, filho de Nun, seu servidor de Moisés, nunca se apartava do meio da tenda. Ele também foi escolhido para espiar a terra de Canaã. Dos 12 homens, só ele e Calebe que tiveram a fé de conquistar a terra, e ele foi escolhido para suceder o Moisés. Capítulo 34 de Deuteronômio, versículo 9. Deuteronômio 34:9. E Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos, e os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Ordenara através de Moisés. Há uma continuação no livro de Josué. Mas, segundo lugar, irmãos, há uma ordem. Josué 1, versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. E a ordem é: levanta-te, pois, agora e passa este Jordão. Em outras palavras, o servo de Deus morreu, Moisés, mas o Deus do servo continua vivo. O servo de Deus, Moisés, não está mais aqui, ou seja, quem morreu foi Moisés, não foi o Deus de Moisés. Então, Josué, Moisés, meu servo, é morto, o Senhor dele não está morto, é o que está falando contigo, é o teu Deus. Você não morreu com Moisés, porque se você se deixar sepultar com as pessoas que já partiram, e você está grudado ao seu passado, você não vai conseguir viver o seu futuro. Você precisa se desvencilhar do que foi. Moisés foi uma bênção, mas ele morreu, Josué. Você precisa se levantar, passar esse Jordão, porque você vai ser usado para levar o meu povo. Não era uma sugestão, era uma ordem que Josué precisava obedecer. Mas além de uma continuação e de uma ordem, há também no texto uma promessa. No capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: todo lugar que pisar a planta do seu pé, eu vou te dar. Isso aqui, irmãos, é uma promessa. O versículo 5: ninguém se susterá diante de você, como fui com Moisés, assim serei contigo. Deus não estava fazendo sugestões, ou dizendo talvez, pode ser que dê certo. Deus estava dizendo: Josué,
Eu já fiz a promessa para Abraão em Gênesis 12, que a descendência dele ia chegar lá. Você só precisa crer. Creia, porque você vai chegar. E a garantia da promessa é a minha presença. Veja o capítulo 1, já está no versículo 5 no Data Show. Não te deixarei, não é? Eu serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Qual é a garantia da vitória? A garantia da vitória é a garantia da presença. Quem tem a presença de Deus tem a garantia da vitória em tudo que vai fazer. Mas em último lugar, há uma direção, capítulo 1, versículo 6. Olha, você tem que se esforçar e você tem que ter ânimo. Você precisa, no versículo 7, ser esforçado e ter muito bom ânimo. No versículo 8, você não pode se apartar da palavra de Deus. Você tem que fazer a sua parte. A direção eu estou te dando, mas você tem que seguir os meus conselhos. Você tem que seguir a minha palavra. E esse Josué, ele vai se tornar, então, claro que é uma missão muito difícil. Quando você vai suceder alguém que está com uma situação difícil, né? Um trabalho que você assume o lugar, está lá embaixo. Para você levantar aquele trabalho, irmão, não é tão difícil. Mas quando você pega um trabalho lá em cima, só para você manter, não é brincadeira. Então, o Josué tem que substituir o grande Moisés, o único que via Deus face a face, o grande profeta do Senhor. Mas Deus garantiu que estaria com ele. No capítulo 2, assim como Moisés enviou os 40 espias para olhar Canaã, Josué enviou 2 para ir para Jericó. Josué 2, versículo 1. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens do Sitim, a espiar, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. O capítulo 2, a figura que aparece é de uma mulher. Essa mulher era uma mulher prostituta, era uma mulher que não conhecia o Deus de Israel, era uma mulher que estava longe do Senhor, mas essa mulher, irmãos, ela temeu a Deus. Ela ficou sabendo que o Deus de Israel era o grande Deus, e por isso ela escondeu esses homens. Capítulo 2, versículo 6, ela os faz subir ao telhado e os esconde entre as canas de linho que puserem em ordem sobre o telhado. E o capítulo 2, versículos 10 e 11, prova que ela conhecia a Bíblia e conhecia o Deus de Israel. Ela diz assim: nós temos ouvido aqui em Jericó que o Senhor secou as águas do mar diante de vós, do mar vermelho, quando vocês saíram do Egito. E a gente está sabendo que ele fez aos 2 reis dos amorreus, a Sião e a Og, que estavam além do Jordão. Versículo de número 11. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e ninguém mais tem ânimo para nada aqui, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela conheceu o Deus de Israel. Mas pastor, essa mulher, a Bíblia vai dizer que ela era uma prostituta. Sim, porque ela não conhecia. Mas quando ela conheceu o Deus de Israel, irmãos, eu tenho certeza que ela mudou de vida. Ela não ficou na vida velha, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Essa mulher vai aparecer lá em Mateus capítulo 1, versículo 5. Ela vai fazer parte da família de Jesus. Ela vai ser a mãe de Boaz. Olha, Salmão gerou Raabe, Raabe gerou Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou Jessé. Ela vai fazer parte da linhagem do rei Davi, e ela vai fazer parte da linhagem de Jesus. Essa mulher, de Josué 2, vai aparecer em Hebreus 11:31, como uma heroína da fé. Em Hebreus 11:31, pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Não existe um pecador que tenha tantos pecados que o sangue de Jesus não possa perdoar. Não existe alguém tão sujo que o sangue de Jesus não possa limpar. Não existe alguém tão distante que o sangue de Jesus não possa alcançar. Não existe alguém tão fraco que o sangue de Jesus não possa levantar. E não existe alguém tão ímpio que o sangue de Jesus não possa mudar a história dele e fazer dele uma nova criatura. Você pode dizer amém? Lá no capítulo 3 de Josué é muito significativo,
porque nos lembra que o povo está indo em direção à terra prometida. E agora o povo tem que passar o Jordão. E a lição que nós temos aqui é que o Senhor Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, o Deus de Moisés é o mesmo de Josué. O Deus que abriu o Mar Vermelho é o mesmo que vai abrir o Jordão. O Deus da geração passada é o Deus da nova geração. Essa é a lição do capítulo 3. Veja o capítulo 3, versículo 12 comigo, 12 e 13. O Mar Vermelho, bastou Moisés tocar com a vara na água. Mas aqui veja a orientação: tomai agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra repouse nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas de cima descem, pararão no montão. Ou seja, a estratégia era outra, mas o Deus era o mesmo. Às vezes, irmãos, Deus não trabalha na vida dessa irmã que está do seu lado igual Ele trabalha na sua vida, é diferente. Com Moisés, toca no mar. Com Josué, tem que colocar o pé na água. Com Moisés, o Mar Vermelho vai se abrir apenas com um homem, mas no Jordão, os sacerdotes precisavam carregar a arca da aliança e colocarem a planta dos pés na água, para que as águas pudessem se afastar uma das outras e o povo pudesse passar a pés enxutos. O capítulo 3, versículo 6 diz assim: e falou Josué dizendo aos sacerdotes: levantai a arca do concerto e passai adiante do povo. E levantaram a arca e foram andando adiante do povo. No Mar Vermelho não tinha arca, aqui ela já tem, ela já está montada. A arca era uma espécie de uma caixa, onde dentro dela tinha as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu, e também tinha um maná. E nessa arca da aliança, ela simbolizava a presença de Deus. Essa arca ficou na casa de Obed-edom 3 meses, e Deus abençoou ele e toda a família. Por quê? Porque a arca simboliza a presença. Se você tem a presença, o Mar Vermelho se abre. Se você tem a presença, o Jordão se abre. Se você tem a presença, o milagre acontece. Agora, esse milagre está atrelado à vida de santidade. Capítulo 3, versículo 5 de Josué. E disse Josué ao povo. O que ele disse ao povo, igreja? Vamos ler comigo? 1, 2, 3. Disse Josué também ao povo. O que ele disse? Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. A santificação é o caminho para o milagre. Deus não pode operar onde há pecado. Deus não pode operar onde o pecado impera. É necessário santificação para que o Senhor possa realizar o milagre na vida do seu povo. E o milagre aconteceu, capítulo 3, versículo 15, quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, os pés dos sacerdotes que levavam a arca molharam na borda das águas, porque o rio transbordava. Versículo 16, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram o montão da cidade de Adã, que está na banda de Sartã, e as que desciam do mar das Campinas, que é o mar salgado, e se separaram, e passou o povo defronte de Jacó, do Jordão. Um milagre aconteceu com essa nova geração. Talvez essa nova geração pensasse: será que o Deus que abriu o Mar Vermelho pode abrir o Jordão? Irmãos, eu declaro para nós essa noite, estamos em 2024, o Deus do passado é o mesmo Deus, Ele não mudou, Ele continua operando milagres. Você pode dizer amém? Agora, vocês passaram, mas a orientação é memória. Capítulo 4, versículos 2 e 3. Vocês vão tomar do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e vão dizer: tomem do meio do Jordão um assento dos pés do sacerdote, 12 pedras, levem com vocês a outra banda, e deposite no alojamento em que haveis de passar a noite. Essas pedras eram um memorial que Deus queria que o povo guardasse. Pastor, por que essas pedras? Qual o objetivo de tirar pedras de dentro do rio e levar essas pedras para um lugar? Capítulo 4, versículo 21 tem a resposta.
falou aos filhos de Israel dizendo, Deus falando: quando no futuro seus filhos perguntarem: que significam essas pedras? Vocês vão falar aos seus filhos: Israel passou em seco este Jordão. As pedras falam do nosso testemunho. Se o seu filho, se a sua filha, se o seu neto, a sua neta conversar com você, você tem testemunho para contar? Você tem testemunho do que Deus fez na sua vida? Como que Deus proveu para você? Essas pedras falam do testemunho. E outra, irmãos, essas pedras mantinham o povo humilde, porque sempre que alguém queria se exaltar por alguma coisa, lembrava, olhando para aquelas pedras, de que tudo vem de Deus. Nada do que eu conquisto é de mim mesmo. É Deus que me abençoa, é Deus que me fortalece. Amém? Por isso, irmãos, no capítulo 5, há um fato muito interessante, e está no versículo 12. Olha que interessante o que Jesus ensina para nós nessa noite. 5 e 12 de Josué. E cessou o maná no dia seguinte. O maná caiu por 40 anos, obreiros, vocês sabem, 40 anos o maná caiu. Quando eles entraram na terra, cessou o maná. Por que cessou? Depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente, e os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram das novidades da terra. Deus dava o pão, agora Deus começou a dar a semente. Deus dava o maná todas as manhãs, agora era tempo de semear, era tempo de colher. Irmãos, o que você não pode fazer, Deus vai fazer, mas o que você pode fazer, Deus não vai fazer. Existe uma fase do maná, que Deus manda o maná do céu, mas existe a fase que Deus não dá pão, Deus dá semente, você tem que ir para plantar essa semente, para esperar dar frutos. Era um tempo novo na vida do povo, um tempo de plantar e um tempo de colher, e esse tempo dura até hoje. Deus tem dado o maná, mas Deus também tem dado sementes para cada um de nós plantarmos no seu reino. A cidade de Jericó foi a primeira, no capítulo 6, aonde eles tinham que destruir. Era quase invencível. Imagine uma cidade que tem um muro 9 metros de altura por 6 metros de largura. Imagina, a cidade no meio e o muro em volta de 9 metros de altura. Imagina um pé direito de 9 metros. Como é que um homem, naqueles tempos, sem tecnologia, sem nada, ia subir? 6 metros de largura, podia passar carros de bois em cima dos muros. As muralhas de Jericó eram intransponíveis. Então, Deus dá uma estratégia ao povo. Olha, vocês vão ter uma estratégia do céu. Que estratégia, Senhor? Vocês vão fazer assim: durante 6 dias, vocês vão dar uma volta ao redor do muro todo dia. Primeiro dia uma volta, segundo dia 2 voltas. Será que Deus está achando que nós estamos tudo doido? Não, vai na estratégia de Deus que vai dar certo. Terceiro dia. No 7º dia, daí vocês vão dar 7 voltas. Então o total eram 13 voltas. Uma volta por dia durante os 6 primeiros dias, 7 voltas no final, e todo mundo quieto, ninguém vai falar nada. Os sacerdotes vão ficar com a buzina na mão. No último dia das 7 voltas, na 7ª volta, o que vocês vão fazer? Os sacerdotes vão tocar a buzina, e o povo vai gritar. Quando o sacerdote tocar a buzina e o povo gritar, o muro vai cair. Irmão, que estratégia, que coisa tremenda. Eu tive um pastor, e ele quis fazer isso literalmente na igreja. Mandou nós sair tudo da igreja e dar a volta. Mas esse pastor, coitado, ele teve um problema na mente e foi ser meu pastor. Ele serviu na polícia, ele teve um problema psicológico. E daí foi ser justo meu pastor. Daí ele falou: vocês vão sair tudo agora, vão dar 7 voltas para o muro cair. Eu falei: tem que ir, eu era cooperador, eu tenho que obedecer, irmão. Pensa no negócio esquisito, aí saiu minha avó com a bengala, 7 voltas, tem que dar uma rosa, e a irmã rosa junto, e vai e tal. Eu não sei que muro que ele queria que caísse, irmão, mas eu estou até hoje pensando, sabe, que coisa. É um ato simbólico, não é para nós sair agora aqui e ficar dando volta aqui no templo. Era um ato de fé, era um ato de crer em Deus. As 7 voltas significa que eles estavam já conquistando a terra. A buzina significa que eles estavam agindo pela fé e declarando pela fé. E o grito era a adoração do Deus Todo-Poderoso. Capítulo 6, versículo 3.
Todos os homens de guerra, capítulo 6 e 3, rodeiam a cidade, cercando a cidade uma vez, por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia rodearei a cidade quantas vezes? 7 vezes. E os sacerdotes tocarão a buzina. E será que tocando longamente a buzina de carneiro, ouvindo o sonido da buzina, o povo gritará, e o muro da cidade cairá, e o povo subirá nele, qual a qual em frente de si. Pastor, e aconteceu isso? Aconteceu. Capítulo 6, versículo 20. Aconteceu. O texto diz que gritou o povo tocando os sacerdotes a buzina, e ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grito, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu na cidade, cada qual em frente de si. Você tem que crer. Se você não crer, Deus não pode abençoar a sua vida. Para conquistar a terra e para derrubar os muros que estão diante de você, impedindo você de chegar ao lugar que você deseja, você precisa agir pela fé, você precisa declarar pela fé, você precisa adorar ao Senhor, e os muros vão cair, porque a vitória é nossa em nome de Jesus. Esses muros não caíram de qualquer jeito não. Hebreus 11, versículo 30. Hebreus 11:30, pela fé caíram os muros de Jericó. Tudo na sua vida é pela fé. Tenha fé no Senhor e Ele vai te abençoar. Você pode dizer amém? No capítulo 7, versículo 3, há um problema. Porque como eles derrubaram Jericó, irmãos, eles estavam animados, empolgados. Bom, Deus não ajudou a gente a derrubar Jericó. Agora qual que é a próxima cidade? É a cidade de Ai. Irmão, Ai era tão pequeno, até no nome, irmão, já pensou no nome do negócio? Onde você mora? Em Ai. Isso é nome? Eu moro em Ai. Capítulo 7, versículo 3. Olha só. E voltaram a Josué e disseram, não suba todo mundo não. Vai só uns 2 ou 3 mil para Ai. Fique tranquilo. Os inimigos são pequenos. Versículo 4. E subiram o povo, alguns 3 mil homens, e fugiram diante dos homens de Ai. Perceba que o grande problema da sua conquista do seu amanhã são as suas vitórias de ontem. O grande problema. A pessoa conquistou alguma coisa, para ele conquistar de novo é um grande problema. A celebração exagerada das minhas vitórias de ontem impedem-me de conquistar novas vitórias. Imagina, irmão, eu, pela graça de Deus, terminei o doutorado. Se eu terminasse a graduação, olha, terminei a graduação, minha vida já não precisa fazer mais nada. Não, Deus tem mais, vamos para o mestrado, mais 4 anos. Quando eu terminei, foi uma semana de celebração. Depois já falei, já estou enjoado de celebrar, já quero coisa nova para a minha vida pela frente. Quando você fica apegado às vitórias do seu passado, isso impede você de alcançar coisas novas. Deus te abençoou, agradeça a Deus, mas vai para frente que tem coisa melhor para você lá no seu futuro. Daí, cidade de Ai, né? Ai, olha o nome, vai ser brincadeira. Irmãos, tomaram uma surra tão grande, voltou todo mundo, apanhou todo mundo, e Josué foi orar. Capítulo 7, versículo 6, ele rasga as vestes, se prostra em terra, e ora no versículo 7 do capítulo 7, Senhor, por que o Senhor fez a gente chegar até aqui, e agora está acontecendo isso? No versículo 10 o Senhor disse, levanta rapaz, você está prostrado por quê? Versículo 11, tem pecado no meio do povo de Israel, e enquanto esse pecado não for resolvido, eu não vou abençoar vocês. Irmãos, era um pecado que Acã tinha cometido. Acã, no capítulo 7, versículo 21, diz que quando ele foi em Jericó, ele viu uma boa capa babilônica, ele viu 200 ciclos de prata, ele viu uma cunha de ouro, e cobiçou, e tomou, e escondeu na terra, no meio da casa dele, ou seja, escondeu debaixo do tapete. Pecado não confessado é um problema para o seu futuro. A Bíblia diz que o que encobre a transgressão nunca prospera, mas o que confessa e abandona alcança a misericórdia. Nós, irmãos, se estivermos vivendo uma vida de derrota, pode ser uma provação que Deus está nos dando, pode, mas pode ser um pecado que não foi tratado e precisa ser confessado para que o Senhor tenha misericórdia do seu povo. A capa babilônica representava uma posição muito bonita.
o ciclo de prata e o pedaço de ouro representava, irmãos, dinheiro, não é? Olha, nós no seminário, o professor de teologia falava assim: vocês são obreiros novos, vocês têm que tomar cuidado no ministério com 3 barras. Vocês têm que tomar cuidado com a barra de ouro, vocês têm que tomar cuidado com barra de saia, e vocês têm que tomar cuidado com o São João da Barra, que é a pinga. Olha, mas essas 3 barras é um perigo danado para o obreiro. Os pastores falavam para nós, ensinavam. Eu aprendi numa escola boa. E eles falavam na lata, assim, não ficava com rodeio, não. Já falavam logo: vocês tomam cuidado nessa área, porque essa área pode derrubar. E eu lá atrás falei: Jesus, me guarda dessas barras, vai para os infernos essas barras, que eu não quero nem saber da minha vida. Eu quero viver na presença do Senhor. Quando o pecado foi confessado, no capítulo 8, a vitória chegou para o povo de Deus, porque quando a igreja está em santidade, a vitória de Deus é certa. Tá bem? Por isso, irmãos, no capítulo 9, mais um problema na caminhada para o céu. Os gibeonitas enganaram o povo. Os gibeonitas eram de pertinho, mas eles chegaram, irmão, roupa rasgada, sapato rasgado, pão embolorado, cara de tristeza. Não sei se você conhece alguém que fala, você fala assim: ô irmão, sou tão humilde, o pescoço até assim torto. Humilde, sou tão humilde, irmão. Anda devagar assim. Você pisar no dedão do pé dele, esse humilde vira um trem no mundo, quer grudar no seu pescoço, já começa a falar palavrão. Cadê aquela humildade toda? Só de aparência. Olha, irmãos, o texto vai dizer no capítulo 9 que eles conseguiram enganar de tal forma que eles acreditaram. Capítulo 9, versículo 12: este nosso pão que nós tomamos quente da nossa casa para nossa provisão, no dia que a gente saiu, olha só, está seco e está bolorento. Os odres que a gente encheu de vinho, olha, está tudo estragado. A roupa e o sapato já está tudo envelhecido, porque o nosso caminho foi tão longo. Eles queriam entrar, irmãos, ali no meio do povo de Deus, sendo fingidos. Irmãos, que o Senhor Jesus nos cubra dos fingidos. Que comece comigo, que Deus me guarde de ser um pastor fingido, de ser um marido fingido, de ser um pai fingido, de ser um crente fingido. Que o fingimento saia do nosso meio e que sejamos verdadeiros uns com os outros e sinceros uns com os outros, para a glória do nome de Jesus. No versículo 14, aqueles homens israelitas tomaram a provisão. Agora veja o que diz o texto, Josué 9,14: não pediram conselho à boca do Senhor. Eles não foram consultar a Deus: pai, será que esses irmãos, esses gibeonitas são uma bênção? Não, irmão, eles já foram trazendo logo, sabe? Pessoa que julga pela aparência. Irmão, como é que eu falo? Irmão, é benção. Não fala nem bênção com ouro virado, é benção. Pensa numa benção. Daí quando você vai verificar a vida da benção, é só a misericórdia de Deus. Não, meu irmão, eu sou muito cuidadoso com esse negócio. Pode dizer que eu sou meio fominha de púlpito, que aqui assim, cada 15 dias, domingo, eu que prego. Mas é o meu jeito. Tem gente que não é assim. Mas tem que tomar cuidado, irmão, quem assume o púlpito. Cuidado com quem prega a palavra. Por quê? Porque eu preciso conhecer a vida da pessoa. Esse negócio de que é benção, eu tenho que comer 1 quilo de sal junto comigo para saber se é benção mesmo ou se não é. E se eu sou benção para ele também. Porque me conhecer aqui no púlpito é uma coisa, agora me conhecer no dia a dia é outra coisa. Que o Senhor guarde o nosso coração. Diga para alguém: você é benção. Não precisa nem usar o "o", vai. Tu é benção, ô benção. Você é benção, meu filho. Meu irmão, seja uma bênção para a glória de Deus. Amém? No capítulo 10, ele orou e o sol parou. Capítulo 10, versículo 12. Josué orou e disse: sol, detém em Gibeão, e lua no vale de Ajailon. E o sol se deteve e a lua parou. A oração de um crente que muda a rotação da terra. Pastor, mas a Bíblia está errada, porque o sol parou. Não é o sol que parou, é a terra que... Irmão, quem já ouviu alguém falar que o sol se pôs, o sol nasceu? Tem algum erro? Não. Josué não precisava, ele não trabalhava na NASA, mas ele era crente. Se ele orou e o sol parou e acabou. Eu creio.
Porque se a palavra dissesse que foi Jonas que engoliu a baleia, eu cria, quanto mais que a baleia engoliu o profeta. Para mim é brincadeira. Eu creio no que está na palavra. O dia ficou mais comprido, sim, porque um crente orou e pediu para Deus para que o dia ficasse um pouco mais comprido, para ele poder vencer a guerra. A oração de um crente pode mudar a rotação da terra para a glória do nome de Jesus. Nós, obviamente, não teremos tempo, e não é nem o meu objetivo, versículo a versículo, até o capítulo 24, eu preciso parar já. Mas no capítulo 11 e 12 temos conquistas. No capítulo 13, versículo 1, gente, Josué já era o que, irmãos? Josué já era o que? Velho, diga comigo, a velhice chega. Ei, mas chega para todo mundo, pelo amor de Deus. Chega ou não chega, irmão? O cabelo começa a ficar branco, os dentes começam a ficar fracos, as forças começam a diminuir, e artrite, artrose, tanta coisa. E o Josué, já velho, ele disse, disse-lhe o Senhor, já estás velho, mas tem muita terra para conquistar. Oh, glória a Deus. Você conquistou até hoje? Deus tem mais para a sua vida. O irmão que deu testemunho, estou comprando uma casa, Deus tem mais para a vida dele. Comprei um carro, irmão Paulo comprou um carro, Deus tem mais para a vida dele. Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais. A fonte de Deus é muito maior daquilo que você imagina. Deus tem mais para a sua vida. Não é mensagem de coach e não é mensagem só para te animar. É palavra de Deus. Então diga para alguém do seu lado, Deus tem mais para você. Pode dizer, Deus tem mais para você. No capítulo 14, o Caleb também está velhinho já, mas ele diz o seguinte, irmão, vamos ver se os irmãos estão animados, os irmãos que passou dos 50, agora eu quero ver, hein? Capítulo 14, versículo 10, quem estiver animado, na hora que eu estiver lendo, você dá glória a Deus, hein? Olha só, capítulo 14, 10, agora o Senhor me conservou em vida, 45 anos agora, desde que o Senhor falou comigo, e hoje já tenho 85 anos, agora o 11, e eu ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Tal é agora para a guerra, para sair e para entrar. Eita, maravilha! 85 anos animado, irmão. Tem uns caras aí de 17. Ai, que dor, ai. Ah, meu Deus do céu. Anima, meu irmão, o Senhor é contigo e o Senhor vai te abençoar. Depois você lê o capítulo 14 em casa e o Senhor vai falar ao teu coração. Finalmente eu termino com o capítulo 24, versículo 15, e nós encerramos a palavra. Esse livro é lindo, leia na sua casa, medita, coma a Bíblia, leia a Bíblia, memorize a Bíblia e Deus vai falar com você. Josué está terminando os seus dias e ele vai lançar um desafio para o povo. E esse desafio nós lançamos para a igreja também. O texto diz, porém, vamos ler junto esse versículo, irmãos? Toda a igreja, 1, 2, 3. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Agora, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos dizer de novo essa frase? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quantos creem nessa palavra?